E bom, agora vamos aqui pro nosso terceiro react da nossa live. Agora que eu coloquei pra gravar aqui de novo. Cadê o PNG de Chalerita? Não vai ter, não vai ter, não vai ter, não vai ter. E o terceiro react que nós temos aqui, dos nossos videozinhos aqui que nós vamos ver aqui na live de hoje, que já tá tudo aqui. O terceiro vídeo que nós vamos ver é o do Dark Side Phil, a Street Fraud do canal Craven the Raven. Que, como todo mundo sabe, envolve jogos de luta. E sim, eu acho que eu vou falar pra cacete. O vídeo tem 23 minutos e eu acho que se não bater meu TDAH, eu acho que vou fazer acho que uns 40 minutos de corte. Então, pessoal do YouTube, sinto muito, vou pausar pra caralho. Vou falar pra caralho. Então vambora. Ay, 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 la puerta, los membros Tá, eu vou baixar aqui um pouquinho, deixa eu ver como é que você está. Josué, Daniel, O que vocês estão falando? Querido Arriba, Monstro, arriba, Andy arriba! Kenobi, Caio, Ted Sal, Deide, Cláudia Maria, tava comendo meu Técnico docinho, Craft, cara. Coquei, Jéssica, Yondor e Guilherme James. Olá, senhoras e não senhoras. Hoje vamos ciscar da nossa lista de locals o último da trindade profana dos local gamers. Já falamos do Bug. Nossa, cara. Ai, o Bug me dá um negócio de... um ciricutico de vergonha alheia. Que puta que pariu. Que ele se humilha pra um caralho. E fora que ele foi bem filha da puta de inventar um câncer. Meu Deus, cara. Eu só sinto vergonha alheia e desprezo pelo Bug. Bug, seu documentário bizonho, que incluiu uma profissional do coito sexuálico, que disse que ele era tão nojento que ela desistiu da prostituição depois de trabalhar com ele. Bem, isso daí seria uma coisa boa, né? Porque, bom, pelo menos ela desistiu da prostituição, mas a custo de um trauma que ela vai carregar pro resto da vida. Então, acho que toda vez que essa mulher tiver uma relação de coito sexuálico, ela é capaz de ter um ataque de PTSD, cara. Eu não sei se foi uma coisa boa, parando pra pensar agora. Ele fingiu ter câncer pra mendigar online. E eu, como alguém que perdeu mais de um familiar próximo pro câncer, não sinto nada além de nojo desse ser. Já falamos também do Wings of Redemption, que já desejou que um fã tivesse a família desvivida em um acidente de carro só porque perdeu no código. E recentemente ele resolveu que era uma boa ideia tentar trocar socos. Essa briga foi patética pra caralho. E o pior de tudo é que ele ainda por cima jogou a esposa dele numa mesa. E sim, ele tem uma esposa. Ou tinha, não sei, não acompanhei mais nada depois disso. E quando eu fiquei sabendo foi pra fazer uma thumbnail de uma live do Craven. Que eu normalmente pergunto, o que vai ter na live pra botar na thumb? Aí ele me contou esse caso, eu fiquei, eita caralho. Aí a gente também acabou pescando lá um outro clipe do Wings, onde ele tava indo nesse acampamento, onde teve essa briga aí, e ele apertando o braço da esposa dele. Com seu chefe e dar porrada na própria esposa na frente da câmera. Em resumo, ele também é um ser humano detestável que faz o Bug parecer um santo em comparação. Porque pelo menos o Bug nunca deu porrada na própria esposa até onde se sabe. E hoje teremos Dark Side Phil, ou DSP, ou só Phil pra tornar minha vida mais fácil. Que é um cara, digamos, polêmico, mas que pelo menos nunca bateu na própria esposa ou fingiu ter câncer, pelo menos isso. Nosso querido Phil começou com um sonho de se tornar um pro gamer, o que o levou a ter várias dívidas em cartões de crédito para bancar viagens através dos Estados Unidos da América para participar de vários campeonatos de Street Fighter. Ele ganhou a alcunha de The King of Hate, ou o Rei do Ódio. E a origem de tal apelido tem duas versões. A versão do Phil é que ele ganhou esse apelido por suas opiniões polêmicas e que ele usa o seu ódio como combustível. Ai, eu tenho personalidade forte, guys. Tomar no cu, porra. Pra continuar a tentar ser o melhor. Mas o resto do mundo... O Wing também não via conteúdo mais 18 com pessoas menos 18? Eu não vi nada sobre isso, Knavis. Eu não vi nada. Então, eu acredito que não. Eu espero que não. Mas... se eu não me engano, acho que o Craven comentou isso em uma live, se não me falha a memória... que teve um cara, não vou me lembrar o nick dele, então não vou nem me atrever a chutar, porque senão posso me fuder, que tava fazendo uma live e tinha
E ele foi dar um alt tab e acabou aparecendo uma pasta com conteúdos mais 18. E teve esse daí eu vi, mas eu também não vou me lembrar o nome. Foi até aqui na Twitch mesmo que aconteceu. Eu tava vendo um iceberg de lives perdidas, alguma coisa assim. Aí tinha um cara na Twitch que ele fez a mesma coisa, ele tava jogando um jogo de estratégia. Um jogo, acho que da época da Segunda Guerra. Aí ele foi dar alt tab pra responder um amigo dele que mandou mensagem. E tinha uma pasta com arquivos mais 18. Só que esses arquivos mais 18 tinham, porém, eram de colegas streamers, ou seja, de outras mulheres. E eram tudo deep nude. Não era nude dela, sabe? Ele pegava uma foto dela do Instagram, uma foto aleatória da mina no Instagram. Passava numa inteligência artificial pra tirar a roupa e ele baixava esse arquivo. E pra quem não sabe, isso também é crime, né? Em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Tem uma história um pouquinho diferente. O King of Hate veio por causa dos rages lendários que ele dava quando perdia, e por sua conduta nada esportiva nos campeonatos. Caralho, eu genuinamente não sabia disso. Eu genuinamente não sabia disso aí. O Wings teve o caso desse tab com conteúdo mais 18 com meninas Kinder Ovos. Meninas Kinder Ovos. Ah! Pera. Eu tô pensando em mulheres trans. Eu não sei se é isso que você tá querendo dizer. Pelo menos eu entendi isso. You still haven't told me! Jesus Christ, man! Treat you like you're Want me to write the fucking trailer for you? Ou seja, ele Menina Kinder Ovo, caralho. Caralho, Gabe. era um completo babaca com os funcionários dos torneios e perdia a boa por qualquer bosta. E digamos que o comportamento online dele era... olha, O comportamento dele era mais ou menos típico de um LOLzeiro. Sabe um LOLzeiro aqui do Brasil mesmo? Que perde uma partida e proferem todo tipo de ofensa possível? Mais ou menos assim. Mais ou menos assim, então. patético é a única palavra que tenho pra descrever. Na internet ele falava coisas como: eu vejo isso todo dia na minha cidade. Esses maricas que gostam de se chamar de thugs. E fingir... Thugs? Thug seria equivalente ao Zé Droguinha, só que americano, é isso? Não sei porquê, mas me passou essa vibe. De tipo, de ser um nerd falando... elas só gostam dos Zé Droguinhas, não gostam de caras legais igual o Real. que são os filhos da mãe fodões. Bom, se algum dia eu entrar em uma briga com eles, no mano a mano, eu garanto que quem vou sobrar de pé no final. Ai, como ele é Ed, meu Deus, que homem perigoso, ai. E se eles puxarem uma arma, eu espero que tenham uma boa mira, porque se eles não me acertarem de primeira, eu já vou ter esmagado a traqueia deles e acabado com suas vidas. É o fã mais fraco do Shadow the Hedgehog ou do Sasuke Uchiha. E também do Light Yagami, é o fã mais fraco de um desses três. Na faca, ele é machão, gente. Eu posso andar contigo no recreio? Detalhe, esse era ele naquela época. Nossa, mano, que cara de badass. Meu Deus, não quero encontrar ele na rua, hein? E quando perguntaram pra ele o óbvio, qual foi, cara? Pra que essa truculência? Ele respondeu... Caralho, que nave escala. É isso, menina, karma. Onde que quer ser um Ryu dos games. Pra quem não tá ligado, Ryu é um termo em inglês usado pro wrestling, pra falar do cara que atua no papel de vilão, que é basicamente o cara babaca que ninguém simpatiza. Ou seja, ele tava falando isso, tipo... Peraí, Blue, um thug é alguém visto como... Peraí, permite a mensagem? Um thug é alguém visto como um bandido, criminoso, violento ou membro de gangue, especialmente nas ruas. É uma palavra muito usada em músicas de rap e na cultura urbana dos Estados Unidos. E às vezes até com tom de orgulho ou resistência. Ah, entendi. O kkk é atuação, guys. Só que então, meio que não era. Ele realmente se achava o cara mais macho do mundo e queria muito, muito, muito mesmo que todo mundo achasse que ele era um thug life vida louca, quando na verdade ele era só um nerd jogando jogo de luta. Só que acontecia que localmente, tipo nos fliperamas da cidade dele, ele tava mandando de fato bem. A coisa é que nos campeonatos vai galera muito mentirosa de boa. Então... Não, pra você ter uma ideia, pra você conseguir jogar um campeonatinho de qualquer jogo que seja, você vai jogar contra caras que o expediente deles é só
jogar aquele jogo. Até porque eles são pagos pra isso. Então, pra você ver o nível. E tá, tudo bem que na época do DSP, que eu vou falar assim pra ficar mais fácil, do Phil, jogadores profissionais não eram lá tão grandes coisas assim. Tanto que o Daigo Mehara, por exemplo, só começou a ser verdadeiramente pago, acho que anos mais tarde. Apesar do Evo Moment 37. Então, tava engatinhando. E mesmo assim, até mesmo pra jogar a Evo daquela época, você tinha que comer muito arroz com feijão. Agora imagina hoje, vamos pegar o cenário atual, onde você vai lutar contra uma pessoa que só joga isso. Não porque ela gosta, às vezes também, mas ela literalmente ganha dinheiro pra jogar esse jogo, sabe? Então é outra parada, sabe? Se você pega um amigo que já é meio viciadinho em algum determinado jogo, você já sofre. Então imagina com esse nível de jogador profissional. É a pica grossa que ele ia enfrentar. Então a experiência dele ganhando da molecada da cidade dele não era nada em comparação. Mas isso não impediu que ele ficasse com uns... Chokes, nunca mais fico ouvindo as lives enquanto faço comida. Manter a cara séria com o Luquita gemendo do nada é um desafio. Escapa. senhor ego inflado e achando que ia chegar dominando. E acontece que a realidade sempre batia na cara dele, porque nas Evos da vida, você vai competir com os Big Boys. E você não precisa ser só bom pra acompanhar esses caras. Você tem que ser insano de bom pra acompanhar esses caras. Mas só ele tomar esse chá de realidade não era o suficiente. Ele continuava se fazendo de machão online pros seus competidores. Só que sabe o que dizem, né? Quando você procura briga com desconhecidos, uma hora tu vai achar essa briga. Por exemplo, em uma competição que um cara que ele xingou online foi confrontar ele pessoalmente, o Jarra, sabe? Esse cara, nosso machão peidou. Ainda mais porque é o tamanho desse maluco que ele foi comprar briga. Eu recebi donate, one moment, deixa eu colocar aqui. Wait a minute. É o Gabe, o Gabe aí. Vamos ver quem mandou. Anônimo mandou uma mensagem pelo Pix. Cadê a mensagem? Anônimo mandou uma mensagem pelo Pix. Então tá bom. Valeu pelo donate, Gabe. Valeu pelos 10 reais. Até quando o Gabe vai te bancar? Ué, vocês também... Ué. livepix.gg/Luquita, ué. Pra resolver esse problema, são mais pessoas doar. Não saiu, não saiu. Se você mandou áudio, manda no grupinho que depois do react eu escuto. Vamos voltar aqui, vamos voltar pro vídeo. Tipo, caramba, o tamanho do braço desse cara. Mas o ponto é, o Phil só é machão na internet. No mano a mano, ele vai se cagar se você chegar de forma minimamente agressiva contra ele. Então, com base nisso, podemos... É o famoso valentão de internet. Pra cima de ti, ele vai chegar e vai falar, não, que eu sou que não sei o que eu sou pipipi, popopó, que eu sou o cara, que eu sou pica, que eu sou aquela coisa toda, e pererê pão duro. Sendo que aí, qualquer um que grita com ele fica... eu tenho medo. Sei que, mesmo antes dele resolver virar youtuber, ele já não era muito popular. Mas o problema é que o ego dele ia crescer exponencialmente quando ele finalmente conseguiu uma colocação minimamente boa em um campeonato. Foi um campeonato na Evo de 2005 do Street Fighter 2 Turbo, se E um adendo, esse Street Fighter 2, esse Super Street Fighter 2 Turbo, não é a versão de arcade, sim a versão de PlayStation 1. não me engano, onde o Phil ficou em quarto lugar, perdendo apenas para 3 japoneses, um deles sendo Tokido, que só era um dos melhores jogadores de Street Fighter da época. Vou fazer um adendo, eu tinha comentado isso com o Craven, o Tokido, ele é um dos melhores jogadores de Street Fighter da época. Da época não, minto, da atualidade. Da época, ele tava começando a carreira, ele é um dos melhores hoje, naquela época ele tava começando. E já que não sou exatamente um especialista em jogos de luta retrô, resolvi pedir ajuda de uma raposinha muito safadinha. Ai. Que tem um canal de jogos retrô que super recomendo e vou deixar na descrição do vídeo. Coloquei. Oi, Luquita. E aqui mais ou menos aqui no tempo, pra poder explicar pra você.
Eu tinha feito essa explicação no improviso, porque o que acontece? Eu tava caçando, quando o Crave me fez algumas perguntas relacionadas ao jogo, eu fiquei tipo, como assim, cara? Um local que foi quarto lugar na Evo de 2005. Eu achei muito esquisito essa história, eu fui correr atrás pra ver, né? Não que eu tava duvidando do Crave, mas tipo, eu achei a história muito esquisita. Tipo, um cara que jogou a Evo virou um local bizarro. Aí tá, eu cacei. E eu achei uma luta só. E por incrível que pareça, tem um DVD, porque bem antigamente, lá entre 2003, 2004, 2005 mais ou menos, a Evo gravava as lutas que aconteciam em vários DVDs. Então, por exemplo, tem uma coletânea de DVD só do Street Fighter 2, tem outra que é só do Mortal Kombat e assim por diante. E entre esses DVDs tinha essa luta, e um cara upou essa luta no YouTube. E ele tinha deixado o restante do DVD pra baixar, só que o link tava quebrado, nem com o Wayback Machine a gente tava conseguindo achar. Aí eu fui analisar, né, pra ver como é que o DSP jogava, pra ver se ele realmente era bom ou se, sei lá, ele simplesmente deu sorte. E, bom, vamos ver aqui agora o que aconteceu. E aqui, como você pode ver, o Vega do Tokido tá dando rasteira no Vega do DSP, até aí normal, e o Vega do Tokido pula. Eu vou tentar... Sim, nós temos duas Luquitinhas. Um japonês vencendo o primeiro lugar. Pera aí, Knabs, sobre o negócio do Wings, eu fui pesquisar. Ele disse que a idade de consentimento deveria ser 12 anos. Lembrando que lá nos Estados Unidos a idade é 16. A explicação dele é porque quando ele tinha 12, as meninas da idade dele já tinham relações. Isso não deixa as coisas menos erradas. Aqui no Brasil a idade de consentimento é 14, mas a gente sabe que, infelizmente, na vida real, principalmente em certos lugares, como bailes funk, por exemplo, ou até mesmo em escolas, dependendo da região, acontece de pessoas mais novas do que 14 anos acabarem se envolvendo. Seja com pessoas da mesma idade ou pior, com pessoas muito mais velhas. Entendeu? Continua sendo errado pra caralho. Eu acho que a idade de consentimento tinha que ser no mínimo 16 anos. No mínimo. Porque antes disso... Até mesmo do 16, 17 não tem noção do que tá fazendo. Adolescente não sabe o que tá fazendo, entendeu? A Furikita não deveria ter sido uma raposa, deveria ser um coelho, porque puta que pariu, só tu mesmo pra se enfiar nesses rabbit rolls. Cara, o nome disso é curiosidade. É curiosidade e às vezes TDAH também. Vou tentar colocar aqui no frame mais ou menos certo. Tá meio embaçado, mas o que acontece aqui nessa situação? Eu quero deixar uma coisa bem clara. Nesse caso aqui, em jogos de luta no geral, os personagens, quando você pula com um personagem e ele volta pra animação normal, normalmente tem alguns framezinhos de invencibilidade, tipo 1 ou 2 frames. Na hora que você tá jogando, no calor do momento, você não vai reparar. Mas principalmente quando você enfrenta alguém mais novo, que quer agarrar quando o personagem automaticamente tá perto um do outro, você pode reparar que o personagem do novato muitas vezes vai agarrar o vento por conta disso, entendeu? E é muito por conta desses framezinhos. E nessa versão do Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter 2 Turbo de PlayStation 1 especificamente, tem esse problema de não ter esses framezinhos de invencibilidade. Então, ou seja, se eu pulo na frente de um personagem e tomo um agarrão, eu vou tomar um agarrão independente de quantos frames estou. Deveria ter, né? E um problema de agarrão sempre foi um problema crônico em Street Fighter 2, desde a primeira versão. Só que no Turbo, especificamente, pioraram. Tanto na versão de consoles, quanto também na versão de arcade. Também tem alguns personagens que tem esse problema na versão de arcade. E na versão de arcade desse jogo, que na minha opinião deveria ser a versão utilizada para os campeonatos, tem um problema que é muito escroto quando você joga sozinho. Se você configura a dificuldade da máquina para qualquer valor, por exemplo, você pode colocar no mais fácil possível. Quando você inicia uma partida contra a máquina, o jogo troca para dificuldade máxima. Então, ou seja, sei lá, você colocou a dificuldade lá no mínimo, sei lá. Alguém que não tem tanta experiência, alguém muito mais novo tentar jogar e tudo mais,
coloca lá numa dificuldade mínima lá e tal, aí a pessoa vai jogar, troca lá pra dificuldade máxima e foda-se, sabe? E é frustrante pra caralho. Mas vamos continuar aqui. Eu peço até desculpas pela qualidade. E, novamente, a qualidade da imagem não foi nem do vídeo que eu peguei, nem nada do vídeo que eu peguei, não. Não é nem de uma suposta edição minha, porque a personagem daqui foi o Kraven que colocou. Mas o vídeo em si, a qualidade dele é bem ruim mesmo, tá? É por conta da gravação, da época e tudo mais. Eu acho que colocaram um VHS pra gravar o que tava acontecendo no videogame e depois disso passaram pro DVD. Por isso eu acho que a qualidade tá uma bosta. Porque o vídeo tá em baixa qualidade mesmo. Mas se você puder reparar bem, apesar dos pesares, o Vega do Toquedo, ele não está totalmente na sua animação parado, sabe? Animação sem fazer... Esse Vega aqui da direita é o Vega do Tokido, que tá recebendo o agarrão. E o Vega que tá aplicando o agarrão é o Vega do local. Nada. E normalmente quando você pula no Street Fighter e tudo mais, você não consegue tomar o agarrão instantaneamente quando você encosta no chão. Ainda tem uns framezinhos, normalmente 1 ou 2 frames, o seu personagem fica completamente em pé. E só depois disso, você sim toma o agarrão. Mas nesse jogo, o que acontece? O DSP conseguiu agarrar o Tokido e ainda assim vencer ele. Então, ou seja, aqueles 1 e 2 frames que eu falei anteriormente, nesse jogo em específico, na versão do Super Street Fighter 2 Turbo pro PlayStation 1, não tem esses frames. Você pode ser pego no agarrão a qualquer momento, entendeu? É um bug desse jogo e é dessa versão em específico. Por isso que o DSP ganhou o segundo round. De fato... Não, e outra coisa também, com o vídeo em si, a luta como um todo é bem ruim de assistir, não só pela qualidade, como também, tipo assim... A única coisa que teve alguma coisa interessante pra poder comentar foi justamente esse trecho que eu mandei pro Kraven. Porque o restante disso é o Phil tomando uma surra do Tokido. E ele só não tomou um Perfect, porque muitas vezes o Tokido, sei lá, resolvia brincar com ele, baixava um pouco a guarda, sabe? Senão ele ia ter tomado 2 Perfects. Porque assim, é tosco o jeito que ele joga. Assim, nada contra com quem não tá acostumado a jogar jogo de luta, quem tem mais dificuldade, aquela coisa toda. Só que não vai cantar de galo também, né, meu querido? Você vai querer cantar de galo numa coisa que você não domina, você vai se fuder. E as pessoas gostam de ver pessoas arrogantes se fudendo. Então, vamos ser mais espertos da próxima vez. Depois disso, o Phil começou a se autoproclamar no Twitter como o melhor jogador americano do Street Fighter 2 Turbo. E digamos que as pessoas não estavam muito impressionadas com isso não. You got some idiot named DSP who's a total piece of shit, by the way. Não, então, Chokes, caracas, tudo isso por tão pouco frame. Sim, tudo isso por tão pouco frame. É que assim... É que jogos de luta tem muitas coisas técnicas. É que eu não aprofundei muito. Eu poderia falar de frame data, positivo e negativo. E os caramba, mas aí eu acho que ia ficar muito técnico e também não ia combinar com o vídeo do Kraven, sabe? Não é essa a ideia de me aprofundar nas mecânicas de um joguinho. Entendeu? Mas sim, se qualquer coisa aí eu posso explicar sobre frame data e aquela coisa toda. Mas enfim, é a vida. Deixa eu só voltar aqui. I like to get that on YouTube, but this guy thought he was hot Mas esse cara se achava um fodão por ter ganhado de mim um jogo shit que era because he beat me and Choi in a game that was like, it's like uma conversão zoada de Neo Geo, alguma merda assim. O port da versão de arcade pra versão de consoles é horrível. É horrível. fucking Neo Geo conversion of Street Fighter, some crap, dude. Isso se deve ao fato de que o Street Fighter Turbo 2 que ele jogou é um port de fliperama pra PlayStation 1, que veio todo bugado. Pra você ter uma ideia, é que assim, o Kraven não colocou também justamente porque ia fugir da temática do vídeo. Mas até mesmo naquela luta que eu analisei brevemente pro Kraven, tem um momento da luta que os dois Vegas param porque um jogo dá um load pra música.
Ou seja, a música acaba, aí dá um loadzinho pra voltar com a música. E nesse meio tempo dá uma travadinha nos dois Vegas. Então, ou seja, é como se o jogo parasse tudo que tá fazendo pra carregar. Isso se deve pelo fato do PlayStation 1 não se dar muito bem com elementos 2D. Ah, mas Luquita, tem os Mega Mans, tem o Rayman, tem uma série de jogos 2D que funcionam perfeitamente no PlayStation 1. Sim, tem. Mas em questão de jogos que utilizam muitos elementos ou que seja muito frenético, como jogos de luta, por exemplo, o PlayStation 1 tem muita dificuldade. Eu acho que um bom exemplo disso que eu consigo falar aqui pra você seria do Capcom vs SNK Pro, que seria o primeiro jogo da franquia Versus entre Capcom e SNK. Onde em um determinado momento, independente se a sua mídia for alternativa ou original, a grande parte dos personagens da SNK simplesmente paravam de funcionar, obrigando você muitas vezes a reiniciar o console. Caio mandou uma mensagem pelo Pix. Vamos inteirar o valor. Vale vídeos falando de cada Evo? Opa, a gente pode fazer react de momentos da Evo, por que não? Eu acho que hoje não vou conseguir fazer, mas vamos ter uma livezinha sexta-feira. Uma livezinha da Sexta-feira Santa. Vai ser legal. Que tem vários momentos da Evo. E eu também, nossa, falando nisso, eu tenho que conversar com o Craven sobre o torneio de Brawlhalla que ele tinha prometido fazer há muito tempo atrás. É que assim, eu preciso dar uma estudada nas mecânicas de Brawlhalla pra não falar merda nas lives. Mas aí isso aí depois eu tenho que ver. Veio com o controle que não responde direito, e um rolê de que o computador sempre se coloca na dificuldade máxima. Ou seja, ele conseguiu o quarto lugar em um jogo todo zoado que nenhum jogador americano grande participou. E empoderado por seu ego de poder infinito, que pelo menos dentro da cabeça dele é assim que ele via, né? Nosso querido Phil começou a Imagina o Phil jogando, por exemplo, um Street Fighter Alpha 2. Ele ia chorar sangue. Eu não tô nem falando do 3 que é muito gostosinho de jogar, inclusive. Só que o 3 tem... o número de Big Boys que tem ali é grande. Eu acho que é demais pro Phil. Mas no 2, que é mais frenético e tudo mais, eu acho que ele ia peidar fino. Ele ia peidar fino nessa. entrar em vários torneios de Street Fighter e também de Marvel vs Capcom 2. Só que, de novo, você tem que ser muito bom pra brincar com os Big Boys da Evo. E nesses campeonatos, o Phil nem sequer ficava entre os 10 primeiros. Então, já que ele não era nem de longe o jogador pica das galáxias que ele achava que era, ele começou a fazer algo que era novidade na época, que era filmar gameplays pro YouTube. Na época que isso aqui tudo era mato, o YouTube era mais pra hospedar vídeos virais. Crescer era insanamente mais difícil do que é hoje, e ser pago era bem mais difícil. E acontece que o Phil foi um dos primeiros a apontar uma câmera pra TV enquanto jogava e comentar groselha em cima. Foi assim que o Wings of Redemption começou também. O canal Dark Side Phil foi criado em 3 de março de 2007, mas o Phil só começou a upar vídeos em 2008. Começou com ele upando gravações de campeonatos que ele ia, mas depois ele mudou isso pra upar gameplays dele na casa dele. E nessa época, o lado bom é que não tinha muita competição, então o público não era exigente com qualidade nem nada. Significando que, mesmo que a qualidade da imagem seja bem ruim, afinal é uma câmera na frente de uma tela, ainda tinha público querendo ver. E com o tempo, o Phil notou que os vídeos de gameplay dele davam mais view do que as gravações de campeonato e passou a focar mais nas gameplays. A coisa é que as pessoas notaram um certo padrão no Phil, que é que, primeiro, ele é muito ruim na maioria dos jogos, segundo, ele passava mais tempo dando rage chorando do que jogando e se concentrando, e terceiro, ele culpava tudo menos sua falta de habilidade em entender o básico do jogo. Ele culpava o controle, equipamentos, bug, o jogo ser injusto, os developers, tudo que não seja ele. Ok que a parte do controle pode ser atribuída ao fato de que ele provavelmente achava que o controle dele era de adamantium, porque ele arregaçava aquele controle tanto quanto o Wings fazia. E bom, as pessoas comentavam, algumas zoando ele por ser ruim, outras tentando dar dicas, e o Phil sempre era grosso e babaca com todo mundo, e dava todas as fodas do universo pro que trollzinho de internet fala. Ou seja, comportamento típico de todo local que vimos até hoje. Os viewers dele não sabiam direito se ele tava atuando ou se ele era realmente um pau. É o David Jones, caralho. Tudo bem que o David Jones também parece ser um cara que quer saber demais das coisas. Tipo, olha pra mim, eu sei de tudo. Aí quando ele comete um erro, vira o que virou, sabe? Tipo aquele meme do Resident Evil. Mas aí que tá, cara. Aí vai cair naquilo que eu falei. Você quer cantar de galo?
Aguenta quando você pisar na bola. É isso. Porque assim, ninguém vai ligar pra você se você joga mal, se você não fica falando que tu é fodão naquele jogo, tá ligado? É isso. Agora, se você fica falando, nossa, eu sou fodão, eu sei fazer tal coisa muito bem, e tal. Às vezes não é nem questão de joguinho, às vezes, tipo, uma pessoa moralista que quer sempre se colocar como arauto da moralidade, aquela coisa toda. Eu tenho a resposta de todos os problemas, eu sei resolver todos os negócios do mundo, e pipipi, popopó. No primeiro deslize dessa pessoa, um negocinho que seria desse tamanhico, vira um negócio gigantesco. Justamente por conta dessa maldita arrogância. Então, assim, aí cai naquilo que eu falei também, tipo, não jogar mal pra mim não tem problema nenhum, faz parte, é a vida. Eu mesmo, basicamente meu canal do Retrotech se resume a isso, tipo, eu pego uma coisa, eu vi que abriu, eu vou testar na lata mesmo e vambora. É assim, se eu conseguir avançar muito no jogo, beleza, se eu não conseguir avançar, eu vou fazer piada e entretenimento. É isso. No cu. Só que a comunidade de campeonatos de jogos de luta já sabiam que não era atuação, porque ele agia assim nos campeonatos mesmo sem câmera. Mas mesmo assim, o Phil cresceu no YouTube. Mas ele falhou em fazer uma coisa essencial para se manter relevante, que é se adaptar às mudanças do público e da plataforma. Por exemplo, quando o público passou a exigir uma qualidade de imagem melhor, o que podia ser alcançado na época simplesmente comprando uma placa de captura, o Phil era teimoso e não queria mudar, ele queria continuar a mesma coisa que tava. E o fato de que o canal dele pegava 10k de views por vídeo e ele spamava vídeo e gameplay toda hora, não ajudou ele a ser menos metido. O canal tava de fato gigantesco pra aquela época, mas a arrogância e o comportamento beligerante morderam ele legal na bunda depois. Afinal, se você trata a sua fanbase mal, ela vai te morder na bunda alguma hora e no final você vai estar sozinho contra o mundo. O que aconteceu foi que deram strikes em massa nele até ele perder o canal, e levou um tempo até o YouTube entender que esses strikes eram ilegítimos e restaurar o canal dele. Só que depois que você toma um strikezinho sequer, você meio que fudeu o seu canal, tá ligado? E ficar muito tempo sem postar no YouTube já ferra também. Se você falha uma semana no YouTube, seu alcance já cai. A merda que é. Phil celebrou a vitória, mas tal celebração se provaria extremamente prematura. Sim, ele se chama de The King. Depois disso, o Phil fez 2 canais extras. Um de Street Fighter que ele abandonou, e outro chamado DSP Gaming, que virou o canal principal dele até hoje. Acontece que ele foi tentando fazer quadros novos, onde ele provava comidas, produtos, etc., que deu relativamente certo. O problema é que ele provava comidas de fast food extremamente gordurosas, o que afetou... Nossa senhora! Bacon, mortadela, queijo, margarina, aquela margarina de qualidade. Meu Deus do céu. Eu já, nossa. sua saúde Senti uma pontada no coração ao ver isso aí. negativamente. Também ele tentou fazer um quadro de culinária, o que resultou Knavish, King não é a gatinha do Coffee? Calma, Knavish. Também é a mordomo lá do Coffee. em pérolas como... Sim, Mordomo não, caralho. Garçonete. Mordomo, porra. isso tudo é gordura. Cara, meu coração dói só de ver isso. Em novembro de 2011, ele entrou em um relacionamento com uma mulher conhecida na internet como Panda Lee. Só que o fato dela ter 11 anos a menos que ele, tipo, ele na época tava com quase 30 e ela com 18, levantou umas sobrancelhas. O que eu tenho que concordar, tipo, ok, ela é maior de idade, mas eles estão em períodos diferentes da vida, cara. Ela tá com outra cabeça, outro nível de maturidade, existe uma disparidade nisso. Às vezes não precisa nem ter uma distância muito grande pra ter certos problemas. Por exemplo, eu tenho 25 anos. E tem alguns amigos meus de 20, 21 mais ou menos, que às vezes a gente já bate cabeça. Tipo, tem coisa que já não dá certo, sabe? Então acho que uma diferença tipo muito grande, tipo um cara de 33 e uma mina de 22, tende a dar merda, eu acho. Não sei. Não é ilegal, mas eu acho paia. Ela passou a ser um rosto regular no canal e acabou conquistando sua dose de hate pelo público por ser exatamente como o Phil, no sentido de se irritar com todo mundo e ser uma absoluta escrota com as pessoas que jogam com ela ou que trabalham com ela e o Phil. Bem, normalmente nós relacionamos com pessoas que são parecidas com a gente, de certa forma. Então, não estou surpreso com esse comportamento dela. Before I kill you all. You need this present. Aperta o X, hahaha.
Eu sei apertar um botão. Press a button. Sou provavelmente uma gamer melhor do que metade dos... Não deu pra entender. Probably a better gamer than half of you. can't even ready up. Are we level 2? Alguém poderia imaginar que um youtuber grande, ganhando uma grana legal, que agora tá em um relacionamento sério, começaria a pensar melhor no que fazer com seu dinheiro. Bom, se você imagina que o Phil é um desses, eu admiro a sua inocência. Porque o que ele fez foi gastar em tudo que é tranqueira que ele não precisa. A ponto da casa dele ficar abarrotada de coisa. Tipo assim, né? Entendo você comprar coisas que você quer com o dinheiro que você conquistou, mas você tem que priorizar o que você absolutamente precisa e o que dá pra ficar sem. Ei, Phil, aqui uma sugestão. Que tal você parar de comprar tranqueira, meu filho? É, tipo assim, pô, é legal, tipo, você, sei lá, você tá ganhando um dinheirinho legal na internet, trabalhando na internet, fazendo um videozinho, live, qualquer coisa que seja, tipo, você quer comprar um videogame, você quer melhorar o seu PC, e qualquer coisa do tipo, pô, maneiro. Só que assim, tem coisas que vem na frente, tipo, pagar conta, comida, uma reserva de emergência, porque, bom, não é porque você é novo, significa que você não vai ficar doente. Você pode pegar uma gripe, você pode ter um câncer, Deus me livre, mas é uma possibilidade. Então você precisa ter uma reservinha pra você não se fuder. Entendeu? Aí só com o que sobrar e tudo mais, aí sim você gasta com as suas bobajadas. Entendeu? Agora fora isso, não faz sentido. Se você ficar gastando tanto dinheiro assim, você vai se lascar. Enquanto isso, os trolls continuavam zoando o Phil pra caramba. No YouTube até hoje tem compilações de uma série chamada How Not to Play, que consistem em clipes de gameplay do Phil tomando decisões. Nossa, eu não tô nem brincando. Eu tava vendo aqui no YouTube e eu fui fazer umas pesquisas pro Craven pra poder ajudar ele. Tinha um compilado de 4 horas dele dando chilique jogando Street Fighter V. 4 horas. Um cara compilou, é lógico que é compilado, tipo, não é 4 horas dele jogando direto e dando chilique, mas porra, 4 horas vendo um marmanjo barbaro dando chilique porque perdeu num joguinho de luta é de fuder. Muito idiotas jogando vários jogos diferentes e dando rage em cima. Um dos mais famosos dele é ele jogando Metal Gear 2, onde ele sequer tenta ser furtivo, atira super mal, não olha pro radar, não para pra ver onde os inimigos estão e como resultado ele morre toda hora. E cara, os Metal Gear antigos eram jogos de furtividade tática, não eram jogos onde você podia simplesmente sair atirando em tudo. Tem um Metal Gear, eu não vou me lembrar qual, mas eu acho que o chat vai conseguir lembrar. Que se você morresse muito em um determinado ponto, você ganhava um chapéu de galinha. E se você morresse mais ainda, você ia ganhar um chapéu de pintinho. E esses chapéus permitia que você fosse invisível para os inimigos. Então, ou seja, você podia jogar igual uma batata que você não ia ser percebido. Mas em compensação, você ia ter um chapéu humilhante. Pra você se dar bem, você tinha que evitar combate o máximo possível. Você tinha que não ser visto e saber onde e como aplicar os recursos que você pegava no caminho. Ou seja, era um jogo que exigia paciência e planejamento, coisa que o Phil claramente não tinha. Isso sem falar no fato de que ele ainda se recusava a usar uma placa de captura, o que deixaria a gravação da gameplay com uma qualidade significantemente melhor. E com a grana que ele ganhava, ele conseguiria comprar uma top de marca tranquilão, ele não fazia por teimosia mesmo. E ainda ele fala depois que o Hideo Kojima não sabe fazer jogo. Claro, cara. Você quer pegar um jogo de furtividade e jogar como se fosse COD, mas a culpa é do diretor. Claro. Só que os problemas do Phil estavam só começando. Basicamente, ele fez uma coisa que é proibida pelos termos de serviço do YouTube na época. E que até hoje dá ruim pra você. Que é ativamente pedir pra sua audiência clicar nos ads. E como resultado, ele foi desmonetizado. E com isso, Phil começou a upar as coisas no Blip, o finado competidor do YouTube, que era menos rigoroso com as regras. Mas menos rigoroso não quer dizer que não tinha regras. Regras que incluíam proibir você de fazer roleplay como um bigodista austríaco enquanto joga. Peraí, tinha um game de stealth que me fazia arrancar os cabelos, era Splinter Cell. Caio, Metal Gear Solid 3 em diante tem essa mecânica. Ah, sabia. Eu, não tava lembrando qual que tinha começado ou se era só um em específico. Joga Dead Space 2 com direito a piadas antissemitas. Isso pareceu suspeitamente específico, é porque é exatamente isso que ele fez. Eu não posso nem mostrar o que ele falou, mas vai por mim, ele fez umas piadas bem babacas, e isso resultou na Blip banir ele. E com isso, ele conseguiu acabar com qualquer possibilidade de ser monetizado.
Mas eis que surge em março a Machinima para salvar o rabo dele. Pra quem não sabe, a Machinima é uma empresa que trabalhava majoritariamente com youtubers gamers. E eles fizeram uma oferta que ele não podia recusar. Ele poderia fazer os vídeos usando a conta de AdSense da Machinima e em troca eles pegavam parte desse AdSense. E assim ele poderia monetizar. Enquanto isso acontecia, a falta de qualidade nas filmagens e o fato de que começou a ter pessoas que faziam gameplays melhores, mais divertidas e com melhor qualidade aparecendo, fizeram o Phil perder views drasticamente, e sua personalidade ruim não ajudava. E foi aí que ele finalmente comprou uma maldita placa de captura, depois de chorar muito e criticar os youtubers mais novos que tinham um conteúdo objetivamente melhor que o dele. E além disso, zoar e ridicularizar o Phil virou em si mesmo. Nossa, e a coisa mais fácil do mundo, assim, é você fazer um vídeo minimamente divertido, sabe? Porque um vídeo, ele não precisa ser que nem uma live, tipo, sem corte, sem nada do tipo. Você pode cortar algumas coisas, você pode deixar alguns erros de dicção de propósito mesmo, só pra pessoa ficar tipo, nossa, caralho, ele fala errado, ele fala torto, ele tem sotaque, não sei o quê. Gera entretenimento com isso, cara, é a coisa mais fácil que tem. Tipo assim, uma das coisas que o pessoal mais gosta é quando você demonstra certas coisas, tipo, sei lá, seu sotaque, por exemplo. Tem gente que fala que eu tenho sotaque, eu não tenho, mas enfim, é a vida. E fora outras coisas também, cara, é muito tranquilo, sabe? Não tem problema. Agora, se você não tem saco pra editar, faz live. Eu faço os dois porque eu sou maníaco, mas... enfim, tem chão pra todo mundo, tem... Como é que eu vou dizer assim? Eu ia falar alguma coisa, só que eu esqueci que eu ia falar. Vamos continuar com o vídeo. Um ramo lucrativo pra muita gente. De fato, tinha muito canal que girava em torno de simplesmente clipar as... Sim, só agora ele compra, depois que ele viu as views caindo. É porque é meio foda, né? Porque assim, a gente... Assim, como criador de conteúdo, a gente tem que ter bastante cuidado quando as coisas estão indo bem demais. Porque quando as coisas estão bem demais, nós não vemos os erros que a gente está cometendo. Que eu gosto de dar o seguinte exemplo. Quando um vídeo estoura dos nossos canais e tudo mais, nós pensamos, pô, agora o canal vai decolar. Sendo que não. Às vezes aquele vídeo estourou porque aquele assunto em específico foi o que chamou a atenção da galera. E as pessoas podem se inscrever porque elas querem ver mais vídeos como aquele. Mais temas parecidos como aquele. Aí a gente faz um vídeo de outra coisa e não dá certo. É a vida. Entendeu? Esse é um exemplo muito simples, tá? Mas é a vida, sabe? É que nem a edição, provavelmente. Teve uma época que todo mundo tava querendo editar, fazer aquelas edição dinâmica e aquela coisa toda. Agora o pessoal tá prezando mais por uma edição mais simples, até porque o YouTube também cobra regularidade, e não tem como você fazer uma mega edição e postar um vídeo por semana, né? Eu que tenho 2 canais que posto vídeos toda semana, sei o trampo que é, e olha que minha edição é bem simplesinha, e simplifiquei tudo que eu podia. E é isso, cada hora vai ser uma coisa diferente que a gente vai ter que fazer pra se manter relevante. Às vezes vai ser um vídeo mais de conversa e tal. Por exemplo, o canal de cortes, que é esse daqui que você tá vendo no vídeo, caso você esteja assistindo esse corte no YouTube, esse daqui não tem edição nenhuma, tá? Eu simplesmente gravo o momento que eu tô assistindo o vídeo, converso, termino o vídeo, pá, termina a gravação. É muito simples, não tem trabalho nenhum, entendeu? Mas é porque eu também quero ter essa liberdade de poder falar, de poder interagir, aquela coisa toda. E até mesmo, querendo ou não, fazer uma propaganda aqui pro meu canal na Twitch, né? Pra ele crescer, graças a Deus. As gameplays merdas dele, ou comentar sobre as merdas que ele falava. Chegou no nível de ficar em uma situação... O vídeo estourou porque fizeram o expose de seu, ô louco. Eu acho que vídeo... não, acho que vídeo assim só estoura quando é tipo, sei lá, meu pedido de desculpas, meu pronunciamento, meu pipipi, meu popopó. Acho que assim acaba viralizando, mas caso contrário, acho que não. parecida com o Ins. Os canais trolls batiam mais view que ele e isso deixava ele muito pistola. Mas o que deixava ele pistola mesmo também era o fato de que youtubers que começaram bem depois dele estavam com 10 vezes o sucesso que ele tinha no auge. E um desses era o PewDiePie, que até respondeu um post onde o Phil sacaneia o livro dele. Maluco, eu nem sabia que o PewDiePie tinha escrito um livro, cara, mas enfim, tava na cara que o rolê era inveja mesmo. As views dele estavam em queda livre. Antes ele fazia 13 milhões e meio de views por mês. Nessa época ele caiu para 5 milhões por mês, e vou deduzir que esse deve ter sido o motivo pelo qual a Machinima renegociou o contrato para pagar menos para ele. Afinal, ele não estava entregando. Só que o Phil estava culpando o YouTube pela queda de views dele, quando era óbvio
óbvio que a culpa era a falta de qualidade Assim, a culpa das views estarem baixas, independente da plataforma, não é da plataforma. A menos que, sei lá, você tenha tomado um strike injusto. E, sei lá, você recorreu, retornou strike, mas ainda assim não voltou. Aí talvez seja da plataforma mesmo. Mas via de regra... Opa, deu uma narigada aqui no microfone. Mas via de regra mesmo, a culpa é nossa como influenciador. O nosso conteúdo às vezes não é tão bom como a gente pensou que era, sabe? É a vida. Não é gostoso falar isso, mas a gente precisa reconhecer. no conteúdo e a personalidade ruim dele que tava alienando toda a sua fanbase. Sem falar que o YouTube vai mudar coisas toda hora e nós temos que nos adaptar conforme isso acontece. Ninguém aqui vai fazer o mesmo conteúdo do mesmo jeito eternamente e ele não... Sim, eu mesmo. Meu canal principal era de futebol. Aí eu parei de fazer, primeiro que eu comecei a ficar meio de saco cheio de futebol por conta de casa de aposta pra tudo quanto é lado. Segundo, não tava dando view. E terceiro, assim, eu não ia conseguir durar muito tempo porque eu não me comunico com o público atual de futebol, sabe? Que tá muito mais próximo de, sei lá, de ser conteúdo pro Mistério TV. Se é que vocês me entendem? Então, Porque pra quem não conhece, o Mistério TV lida... Desmascara paneleiro, enfim, faz paneleiro ser preso e tal. E a comunidade de futebol tá indo pro caminho muito parecido com o do King, sabe? Tá pro caminho não muito legal. Então, não tinha como eu sobreviver falando de futebol. Então foi um bom motivo de eu trocar de conteúdo, entendeu? não consegui engolir essa verdade. Ele foi tentar streamar na roxinha, que não falaremos o nome, porque YouTube-chan não gosta quando a gente fala de outro senpai. Ai, Virairik, não. O YouTube é meio yandere com essas coisas. Mas o Phil foi lá e tava desesperado por grana, porque a namorada dele foi morar com ele, e ela tava desempregada. E ele quem tinha que sustentar os... Que naves. O Instagram tá me recomendando empresa que faz crachá de identificação autista. Nossa, o Instagram tá uma merda pra mim. O que tá acontecendo? No Instagram eu gosto de ver vídeo de bichinho, tipo coelho, gato, cachorro, papagaio, corvo. Eu gosto de ver vídeo de bichinho. Aí do nada eu vou lá passando os fios, aí começa a aparecer uns perfis tipo, nossa, fature R$1.000 fazendo tal coisa, R$1.000 por dia, R$1.000 por semana. Ou então, pior ainda, aqueles canais de mentalidade, de mindset, de seja um alfa, que não sei o que, acorde cedo, vai treinar, que não sei o que, e os caralho. Mano, puta que pariu, eu tava vendo vídeo de bichinho, cara. Por que eu tô me recomendando essas merda? E o pior é que o Instagram, ele fica recomendando esse tipo de coisa porque é coisa patrocinada. Ou seja, o pessoal pagou pra estar lá no Reels, pagou pra ter mais visibilidade. É um cu esse tipo de coisa, na moral. dois. Mas naquela época, a roxinha não aguentava muita live com qualidade foda. Então, mesmo com um PC fodão, o Phil teve que baixar a resolução. O que é bem frustrante, afinal, você paga caro pelas peças porque você quer entregar uma live ou um vídeo com a melhor qualidade possível. Frustrado com isso, ele foi fazer lives no YouTube. Só que o problema é que simplesmente mudar de plataforma assim vai fazer suas views caírem. Porque não é todo mundo da tua audiência numa plataforma que vai acessar outra só pra te ver. E pra quem tava precisando de muita grana, Sim, aqui por exemplo, eu tô na Twitch nesse exato momento. Não é todo mundo do YouTube que vai vir aqui assistir as minhas lives. Porque tem gente que tem uma visão da Twitch que tipo, eu não quero ver porque tem muito anúncio. Eu nem sou afiliado da Twitch pra ter anúncio nas minhas lives, por enquanto. Mas quando eu me tornar afiliado, sei lá, eu vou colocar o mínimo possível porque... Enfim, eu não pretendo ganhar dinheiro com a Twitch, pelo menos não muito dinheiro. Se der certo, bom. Mas se não der, também tá bom. Porque a ideia é só fazer lives, falar bobajada e é isso. Entendeu? Mas de toda forma, é isso mesmo que o Coraven falou. Porque quando você troca de plataforma, é como se você fosse um desconhecido e tivesse criado um canal novo, sabe? Sei lá, eu não sou tão diferente quanto, sei lá, um Luquita Gameplay. Sei lá, um exemplo de canal genérico. Um Luquita Gameplay que tá fazendo vídeo de Minecraft. Eu não sou tão diferente dessa pessoa, porque, bom, tô na Twitch, eu não fiz o meu nome na Twitch. Eu fiz o meu nome no YouTube, de certa forma. Assim, fiz meu nome, mas com 1 milhão de aspas, só pra força de expressão. Então na Twitch eu sou relativamente um perfil novo, entendeu? Sou alguém novo, sou alguém que ainda precisa ser descoberto, alguém que precisa alcançar mais pessoas. Enfim, todo o trabalho que eu tive no YouTube agora eu vou precisar ter na Twitch. E tem muito criador de conteúdo que confunde as coisas.
pra ontem, não tinha como esperar esse período de adaptação da audiência. Ou seja, mudar de volta pro YouTube nessa época foi péssimo pra ele de um ponto de vista financeiro. Depois ele criou um page... Deixa eu poluir seu Reels no Instagram com mods. Por mim tá tudo bem, porque pelo amor de Deus, aqueles negócios de coisa alfa lá, o caramba, mesmo bloqueando aparece mais, é igual praga. Sei lá, cara, é igual um mato de calçada, é uma desgraça, só serve pra atrapalhar. Só serve pra fazer você perder seu tempo. Esses perfis de ganhar dinheiro e perfilzinho de coach de alfa. Que até que deu certo pra ele, o que deu uma aliviada nele financeiramente. Mas esse alívio não durou muito porque em junho ele tomou um swatting. Pra quem não sabe, swatting é o ato de chamar a SWAT pra casa de alguém com uma denúncia falsa no meio de uma live. É uma prática insanamente errada e perigosa. Pessoas já perderam as vidas por isso. E sorte do Phil é que os policiais viram que era uma denúncia falsa e ninguém se machucou. Mas se na hora o Phil fizesse qualquer movimento brusco no susto, ele poderia ter sido morto. Por mais que o Phil seja um babaca arrogante, swatting é um bagulho muito pai de fazer com os outros. Nem uma semana depois, a live dele foi acertada por um ataque de DDoS, que consiste em sobrecarregar a internet da pessoa de coisa de forma a derrubar a conexão dela. Ou seja, existia um grupo organizado buscando prejudicar ele no pessoal. O que não preciso dizer que não só é errado, mas é criminoso. Mas o maior golpe foi o flag em massa de direitos autorais nos vídeos dele, o que fez o canal dele quase ir de Vasco nessa. Só que chegou a Machinima e recomendou que ele privasse qualquer vídeo que tivesse artes, música ou qualquer coisa que pudesse tomar flag. O problema é que, ao fazer isso, o YouTube entende que as views do vídeo foram perdidas para fins de recomendação. E ou seja, a recomendação vai pro caralho. E aí ele para de te recomendar na busca, o que diminui teu alcance. E isso fez as views já decadentes do Phil despencarem ainda mais. E com isso, a Machinima resolveu renegociar para pagar ainda menos pro Phil. O que eu achei uma tremenda sacanagem, porque as views dele decaíram mais por causa da recomendação deles. E com o desespero e a personalidade zoada do Phil, ele fez várias promessas que ele não cumpriu, como terminar uma gameplay de Alan Wake ou de Minecraft, o que frustrou a pouca audiência que ele tinha ainda mais. Mas aí é que veio a bomba das bombas, cara. Um dia, ele esqueceu a câmera ligada enquanto... pra colocar isso em termos muito YouTube-friendly, tava sacudindo o Todinho, espancando o Xandão, colocando a cobra pra cuspir, soltando pipa, descabelando o palhaço, Acariciando o Croizinho, batendo bolo, fazendo justiça com as próprias mãos. lutando 5 contra 1. Se quiser, eu vou o dia inteiro com isso, meu querido. Enfim. Acariciando a calopsita. Treinando um papagaio. Não é nada explícito, Tocando flauta. graças Ilustrando a gaita. Ilustrando móveis. Deixa eu ver o que mais. Arrumando o microfone. Tem um monte de coisa a aqui. Deus, a câmera só tava pegando a cara dele. Mas pela expressão dele, que eu vou deixar aqui em loop por nenhum motivo além de ser engraçado, tá na cara que ele tá fazendo. Nada, o cu, nada, ficou. Aí, bota tudo. Porra. O gemido do Gabe me pega desprevenido. Nossa, vou ler a legenda dele. Ah, a câmera tá ligada. Tava ligada o tempo todo, nem percebi. Aham. Camera's on. The camera's been on the whole time, huh? I don't even know. Hello. E, mano, a Machinima entrou em pânico e foi tentando censurar e dar flag em todo mundo que falava sobre. Só que aí o Phil viu que as views dele estavam crescendo por causa disso. E aí ele resolveu surfar na onda e fazer piada sobre. Mas o problema é que a galera só tava vendo por causa da controvérsia. O bagulho passou tão rápido quanto ele na frente da câmera. E bom, pra salvar suas finanças, ele foi pra roxinha de novo. Mas a maioria das lives dele era ele reclamando da vida. E também ele ficava culpando os inscritos por não ver o conteúdo dele. E ele basicamente dava combustível pros trolls sacanearem ele ainda mais. Em 2017, a Machinima terminou o contrato com ele, já que ele não tava entregando, mas pra sorte dele, chegou a Curse, também conhecida como o lugar onde a gente... Nossa, mas eu não sei porquê, mas essa estética da Curse me passou muito mais uma vibe de, sei lá, de ser alguma coisa relacionada a RPG do que, sei lá, uma agência pra influenciadores. Não sei porquê. Sei lá, acho que a estética é estranha pra proposta. Embaixadores do WoW, pra oferecer um contrato pra ele. Por um lado, a Curse pagaria ele melhor que a Machinima, mas por outro, ele não teria proteção e suporte
contra flags que a Machinima dava. Só que então apareceu outra companhia chamada Pultavi, que ofereceu mais dinheiro que as outras duas, e proteção contra flags por terem conexões dentro do YouTube, e ainda por cima, que dariam flag nos vídeos de comédia e trollagem em cima dele e fariam a grana vir pra ele. O problema, a Bucetich Olha, quando a esmola é grande, o santo desconfia. é que o Phil aceitou sem fazer uma pesquisa sobre quem são esses caras. Porque se ele fizesse, E aí, Rap? Como é que você tá, minha querida? Você tá boa? Porque eu tô bom. Curse não era o Discord das ideias? Não sei, cara. Quando eu vi o logo da Curse, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, sei lá, alguma coisa de RPG. Parece muito uma coisa de RPG e não uma agência de youtubers / VTubers. Sei lá, estranho. Mas não era que nem a outra. A outra, assim, ofereceu tudo o que o Phil queria e é estranho. ele ia ver que essa Pultavi era uma empresa falsa, que não tinha nem sequer um conhecido dentro do YouTube. Ou seja, caiu num golpe. E lembrem-se, crianças, quando um contrato parece bom demais pra ser verdade, é porque é bom demais pra ser verdade. A sorte dele é que ele voltou pra Curse e a Curse aceitou o contrato com ele de novo. Hoje em dia ele tá majoritariamente na roxinha e é visto como uma piada em termos de live. A namorada dele terminou com ele há um tempo e ele teve a brilhante ideia de expor detalhes da intimidade deles nos blogs dele. Quem assiste as minhas lives ou os vídeos do Wing e do Bugs deve ter ouvido falar do Local Live, o podcast que o Keemstar fez para explorar locals para ganhar dinheiro em cima. E uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, o pessoal do Local Live, ninguém ali é santo, tá? O Keemstar, o Bug, o Wings, então não é pra ter dó deles, não. Acontece que ele já convidou o Phil pra ir lá, mas em um gesto de notável bom senso, o Phil recusou, porque, cara, aquele lugar é pra literalmente explorar pessoas mentalmente instáveis pro Keemstar ficar rico. A primeira decisão inteligente do Phil em anos foi não fazer parte daquele circo. Melhor ganhar pouco streamando do que ganhar muito às custas da sua sanidade e da sua dignidade. Até hoje ele ainda luta pra recuperar nem que seja parte da sua antiga glória. E alguns dias atrás ele soltou uma grande proposta para sua audiência. Se ele ganhasse $800 na live, ele rasparia a barba. Sério, filhão? Você quer que te paguem 800 pila pra raspar a barba? Cara, por $800 eu espero no mínimo que tu raspe a cabeça, o resto do corpo e dance a boquinha da garrafa de tutu e havaiana. Cara, não sei de onde saiu isso, cara. Minha Que específico, cara. mente me dá medo às vezes. Mas bom, continuaremos de olho nas presepadas do Phil, junto com o Bug, o Wings e todo mundo. E agora encerramos a santa trindade dos locais de games. E bom, gente, é isso que temos por hoje. Obrigado por terem vindo. Vejo vocês semana que vem. E não deixem a webcam rodando enquanto vocês descabelam o palhaço. Por favor, gente. Falou! Meu santo caralho.